Olá, essa é uma apresentação de Tableau oferecida pela Ksoft e aqui nós temos o Tableau Desktop aberto. Essa é a primeira página que você vai abrir quando você baixar o seu Tableau Desktop, instalar, e aqui a gente consegue ver algumas coisas. Nesse menu esquerdo, a gente tem o painel de conexões. Aqui a gente tem conexões estáticas, tá? Que são conexões a arquivos que a gente tem dentro da nossa máquina. Seja ele um arquivo Excel, seja ele um arquivo de PDF, ou seja, a gente não precisa extrair tabelas de um arquivo PDF para depois conectar aqui no Tableau. A gente consegue conectar direto num arquivo PDF. Além desses, a gente tem outras opções que a gente pode ver quando a gente baixar. Tá? Já nesse segundo painel, a gente tem as opções que a gente pode se conectar a fontes de dados que estão em servidores. Clicando aqui em mais, a gente consegue ver todas elas que você tem a opção de se conectar. Tá certo? Então a gente tem SAP, a gente tem Dnode, a gente tem Databricks, a gente tem Box, tem inúmeras opções para a gente conectar aqui e isso depende da sua necessidade, tá certo? Já olhando aqui no painel central, a gente tem algumas miniaturas. Essas miniaturas são todos os projetos que a gente abriu recentemente aqui no Tableau, que a gente pode acessar rapidamente, simplesmente clicando aqui. Tá? Já no canto direito, a gente tem algumas outras opções, que são treinamentos, alguns recursos que a Tableau oferece para a gente ver nos blogs, nos fóruns, a gente tem as visualizações mais legais que tiveram no ano aqui, então a gente consegue interagir um pouco com todo esse ecossistema do Tableau. E agora vamos começar a entender como é que essa ferramenta funciona. Agora a gente vai conectar no arquivo Excel. Poderia ser qualquer um desses que eu mostrei, mas eu tenho um arquivo Excel aqui. Então é essa super loja. A gente vai clicar no arquivo que a gente quer conectar e clicar em abrir. Quando eu abrir esse arquivo, a gente vê que existem duas planilhas lá dentro. O Tableau já mostrou para a gente aqui nesse menu de planilhas que existem duas. Uma delas é vendas e a outra é devoluções. Se eu clicar aqui em visualizar dados, eu consigo ver os dados que estão contidos dentro dessa planilha. Então aqui eu tenho informações de cidade, de categoria, data da compra, do envio, o estado, o ID da compra, nome do cliente, nome do produto e aqui as métricas que a gente tem de desconto, de vendas, de lucro e etc. Olhando aqui em subcategoria, a gente consegue ver que a gente está tratando de uma empresa que vende produtos diversos de escritório, sejam etiquetas, móveis, estantes, fichários. Então a gente já consegue entender um pouco mais do contexto que a gente vai analisar aqui. Tá? A gente tem também uma planilha de devoluções, onde a gente pode ver as compras que foram devolvidas, ou seja, as pessoas compraram, por algum motivo elas não quiseram permanecer com o produto, e então a gente teve que fazer uma devolução. E agora a gente vai se conectar a esses dados para a gente entender o que o Tableau é capaz de fazer. Vou pegar aqui a minha tabela de vendas, vou simplesmente arrastar as tabelas para cá, onde o Tableau já está pedindo para a gente fazer, e aqui a gente consegue novamente visualizar os nossos dados. Além de visualizar os nossos dados, a gente pode escolher o tipo de conexão que a gente quer fazer com eles. Tá? Como é uma tabela de Excel, a gente sabe que os dados eles não serão atualizados em tempo real. Se você estiver trabalhando com um dado que é atualizado up to date, então a todo momento está sendo atualizado os seus dados, você pode conectar via tempo real. Mas você tem que ter muita atenção para você não prejudicar o seu banco de dados. Se você faz conexões constantes e exige muito do seu banco de dados, isso pode causar uma lentidão. E aí depende de você escolher se você vai se conectar em tempo real ou em extrações. Para que serve fazer uma extração? A extração ela funciona como uma fotografia que você faz dos seus dados. Nesse caso, eu vou deixar em tempo real para a nossa demonstração e, além das opções de conexão, o Tableau oferece para a gente uma opção de filtragem de dados. E aqui, como a gente quer analisar somente Brasil e a nossa base oferece dados mundiais, eu vou fazer um filtro e vou adicionar apenas Brasil na minha filtragem. Então, eu vou selecionar Brasil aqui no meu menu, vou dar um OK, e o único país que o Tableau está exibindo para a gente é o Brasil. Agora que os nossos dados estão prontos, a gente já tem a visualização que a gente quer, a gente pode clicar aqui embaixo em ir para a planilha e o Tableau vai nos redirecionar para o Canvas de desenvolvimento, onde de fato a gente pode construir as nossas análises. Já de cara, a gente consegue ver nesse painel esquerdo que a gente tem os nossos dados segmentados entre qualitativos e quantitativos. Como que o Tableau faz essa segmentação automaticamente? Ele simplesmente verifica se o dado se trata de um número, ele é quantitativo. Se ele se trata de uma cadeia de caracteres, ele é qualitativo. Agora a gente já pode começar a explorar o nosso dado.
A primeira coisa que a gente precisa entender é como estão as nossas vendas. Clicando aqui embaixo na planilha 1, a gente pode renomear. Então, como estão minhas vendas? E como que a gente vai saber isso? Eu vou clicar 2 vezes aqui no campo de vendas e, magicamente, o Tableau criou para a gente uma barra onde tem as nossas vendas somadas. Por que o Tableau criou uma barra para a gente? Porque o Tableau entende que com as boas práticas de visualização é melhor a gente ver campos quantitativos de forma gráfica. Isso é, ele já agregou num gráfico de barra, mas poxa, eu vou precisar usar sempre como um gráfico de barra? Não. Se você clicar em Mostre-me, o Tableau oferece várias opções com que você pode criar suas análises. Mas o Tableau considera a melhor para você ver um campo quantitativo, um gráfico de barras. Então vamos continuar. Se eu pegar subcategoria e arrastar até colunas, ele vai quebrar para a gente as nossas vendas por subcategoria. E aqui a gente pode começar a entender os ícones que a gente tem aqui acima. Se eu clicar em classificar de forma decrescente, o Tableau vai colocar para a gente a categoria que mais vendeu no início e a categoria que menos vendeu no final. Para mim, é melhor ver a subcategoria nas linhas e as vendas nas colunas. Então eu vou clicar aqui nesse botão de alterar linhas e colunas. Pronto, agora a gente já tem estantes aqui em cima e etiquetas aqui embaixo. Eu vou também usar todo o espaço que eu tenho disponível, clicando nesse drop-down aqui e selecionando exibição inteira, que o Tableau vai ocupar toda a minha exibição. É muito legal a gente poder ver as nossas vendas, mas ainda fica um pouco difícil da gente entender que números são esses sem que a gente passe o mouse. É só a gente clicar nesse ícone que ele vai mostrar os rótulos de cada marca. Então agora a gente consegue visualizar os valores de cada venda. Mas além disso a gente não consegue entender qual é a qualidade dessa venda. Para a gente entender a qualidade da nossa venda é muito simples, a gente precisa saber se ela lucrou ou não. Para a gente ter isso de forma rápida e fácil, a gente pode pegar o campo do lucro e colocar aqui na nossa marca de cor. Pronto, agora a gente já consegue ver que a categoria que mais lucrou foi cadeiras e a que nos deu prejuízo foi mesas. Se a gente ver a legenda, a gente consegue entender melhor de quanto que a gente está falando. Agora que a gente entendeu que o nosso problema está aqui nas mesas, a gente pode se aprofundar um pouco mais na nossa análise e entender para quem foram feitas essas vendas. Então eu vou pegar o campo segmento e vou colocar aqui nas colunas. Com isso, a gente já consegue ver que mesas não é um problema global. A gente tem mesas como um problema em varejo e a gente consegue segmentar melhor a nossa busca por uma solução. Se eu clicar aqui nessa marca de varejo e mesas, a gente consegue entender melhor os nossos dados clicando em visualizar dados. Aqui a gente tem o resumo do que a gente está respondendo, então a gente tem que mesas em varejo teve um prejuízo de 24 mil com vendas de 134 mil. Mas se a gente clicar em dados completos, a gente vai ter as 17 linhas da nossa base que representam essa soma que a gente acabou de ver. Então a gente consegue mais assertivamente entender em que cidade isso aconteceu, em qual estado e como a gente vai solucionar essa questão. Agora que a gente já entendeu como estão as nossas vendas, vamos entender aonde estão as nossas vendas. Vou clicar aqui embaixo nesse ícone em nova planilha e onde estão minhas vendas. Para a gente começar uma análise geográfica, o Tableau já identifica para a gente quais são os campos adequados para isso. Se a gente vê o campo de estado e cidade, tem uma indicação com esse ícone de que eles são adequados para a gente criar um mapa. Então, se eu clicar 2 vezes aqui em estado, o Tableau já vai criar para a gente os estados do Brasil que a gente tem na nossa base. Ele já identificou Acre, Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro e agora a gente pode continuar a nossa análise. Eu vou colocar vendas aqui no tamanho para a gente poder ver qual é a relevância de cada um dos estados em relação às nossas vendas. Vou aumentar um pouco mais o tamanho para a gente ver melhor. E claro, vou colocar o lucro na cor para a gente entender a qualidade das vendas de cada um dos estados. Muito legal, mas ainda fica um pouco difícil para a gente entender esses valores. É só a gente clicar aqui em rótulo, mostrar rótulo de marcas. E agora a gente, além de ter todas essas informações, agora a gente tem o resultado do lucro de cada um dos estados. Tudo isso é muito legal, a gente saber como estão as nossas vendas, onde estão as nossas vendas, mas o que realmente importa é a gente ter uma constância, é a gente saber ao longo do tempo como que as nossas vendas estão performando. E é isso que a gente vai fazer agora, uma nova análise que vai trazer para a gente como estão
minhas vendas ao longo do tempo. Para a gente construir essa análise de como estão as minhas vendas, a gente vai pegar o campo de vendas. Para a gente construir essa análise ao longo do tempo, a gente vai colocar a soma das nossas vendas, clicando 2 vezes, vai abrir isso pela data da compra, clicando 2 vezes na data da compra, e alterar a periodicidade disso aqui, que eu não quero ver em ano, mas eu quero ver em mês, clicando com o botão direito e selecionando a opção de mês do ano. Agora a gente já tem as nossas vendas ao longo dos meses, mas para finalizar essa análise eu quero ver uma tendência de como estão seguindo as minhas vendas. Então eu vou clicar aqui em análise nesse painel, vai abrir para mim a opção de colocar uma linha de tendência. E eu quero essa linha de tendência linear. Feitas as nossas análises, é hora da gente analisar tudo isso dentro de um painel. Para a gente criar um painel, a gente vai clicar nesse ícone aqui de novo painel, e aqui a gente já pode dar um nome desse painel de análise de vendas. E a primeira coisa que a gente vê aqui é o tamanho. Olhando aqui no menu esquerdo, a gente vê que o Tableau já oferece para a gente alguns tamanhos fixos. Desktop genérico, navegador de desktop, coluna, retrato A4, que é quando a gente quer imprimir ou exportar isso para um PDF. No nosso caso aqui, eu vou usar um navegador de desktop. Então vai ser 1000 por 800, tá? Logo em seguida, a gente já consegue ver as planilhas, que são aquelas análises que a gente acabou de desenvolver, mas a gente ainda não vai chegar nelas. Primeiro, eu vou mostrar um pouco da customização que a gente tem disponível. Então, a gente pode adicionar um texto, tá? Então, eu vou clicar no objeto texto, puxar aqui e vou chamar de análise de vendas. Essa análise de vendas eu vou utilizar como título. Então, eu vou aumentar um pouco o tamanho, vou colocar negrito e vou deixar bem escuro a cor. E para finalizar a nossa customização, vou adicionar uma imagem arrastando o objeto imagem aqui para a minha área de desenvolvimento e vou escolher a imagem do logo da nossa empresa. Cliquei aqui em escolher, escolhi o logo, vou dar um OK e a nossa imagem ficou muito grande. Para a gente corrigir isso, a gente clica com o botão direito, ajustar e centralizar a imagem. Pronto, já temos o logo e o título do nosso painel. Vou começar a colocar as minhas análises, clicando aqui em análise e puxando também para a tela. Só que eu vou colocar lá embaixo, porque eu quero que ela fique embaixo da nossa customização. Quando aparecer aqui essa superfície mais cinza, quer dizer que a gente pode colocar nesse espaço que o Tableau está indicando. Então eu vou soltar aqui. Pronto, já ficou a minha análise aqui embaixo. E agora eu vou arrastar essa gradezinha aqui para cima, para ajustar o logo, para ajustar o meu título. Vou puxar esse logo aqui para o cantinho. Pronto, já ficou a análise de vendas. Aqui a gente tem uma legenda de lucro bruto e vou continuar colocando as minhas outras análises. Onde estão as minhas vendas, eu quero que fique aqui do lado. E aqui embaixo dessas duas outras análises, eu quero que fique como estão as minhas vendas. Legal. A única coisa que está me incomodando um pouco é essa legenda. Eu acho que a gente não precisa dela. Então eu vou clicar nesse elemento aqui e vou tirar ela daqui. Excluir containers e pronto. Agora a gente tem a nossa análise. Eu vou ajustar um pouco o tamanho para ficar melhor para a gente ver. Agora que a gente já tem nossas análises adequadamente distribuídas no nosso painel, a gente quer que os nossos dados interajam entre si. Para a gente fazer isso, eu vou selecionar a minha primeira análise, utilizá-la como filtro, vou selecionar a segunda de mapa, utilizá-la também como filtro, e por fim, a nossa análise ao longo do tempo, também vou utilizá-la como filtro. Para a gente entender um pouco melhor, então, como que as nossas vendas de mesas no varejo estão se comportando, é só a gente clicar nessa marca. Quando a gente clicar nessa marca, todas as outras análises do painel serão filtradas para mesas em varejo. Então, a gente está vendo agora uma linha do tempo de mesas e varejo e um mapa das vendas de mesas no varejo. Além disso, a gente pode fazer com que esses filtros interajam entre si. Então, eu posso filtrar o Rio Grande do Norte também na minha linha do tempo e nos meus segmentos, nas minhas subcategorias, e assim a gente consegue fazer uma análise exploratória muito legal. A gente consegue ver que no Rio Grande do Norte, mesas em varejo, houve vendas apenas em fevereiro de 2018. E para a gente tirar esse filtro, é só a gente clicar de novo nessa marca, e nessa também. Agora que a gente já possibilitou
inúmeras análises exploratórias, é hora da gente compartilhar os nossos dados e essas informações. Para isso, eu vou clicar na opção de servidor e eu vou publicar os meus dados no Tableau Public. Mas fique atento, porque o Tableau Public deixa todas as suas informações públicas. Então, se você tem dados confidenciais, não utilize o Tableau Public. Utilize o Tableau Server ou o Tableau Online. Então, eu vou clicar em salvar no Tableau Public e vou chamar a minha pasta de trabalho como demonstração do Tableau. E assim a gente consegue compartilhar a nossa análise. Antes de visualizarmos o resultado final da nossa publicação e como os nossos dados estarão disponíveis para os usuários finais, vale ressaltar uma feature muito legal que o Tableau oferece. Olhando no canto superior esquerdo, nós podemos ver a opção de telefone que o Tableau criou automaticamente enquanto desenvolvíamos nosso painel. Aqui, o Tableau automaticamente converteu o nosso desenvolvimento para um layout otimizado para telefones. Claro, a gente pode alterar tudo isso. Para fazer isso, simplesmente a gente clica no cadeado e aqui a gente pode fazer as nossas edições conforme a necessidade. Agora, com o Tableau Public aberto, a gente consegue visualizar como que é a visão do nosso usuário depois que a gente publica e compartilha os nossos dados. Aqui, da mesma forma que a gente pode fazer no Tableau Desktop, o nosso usuário vai poder fazer filtros. Então, se eu quiser ver como estão as minhas vendas da Bahia, a gente pode clicar nessa marca e como estão as minhas vendas será filtrado e também como estão as minhas vendas ao longo do tempo será filtrado. Se isso tudo não for suficiente, a gente estiver numa reunião e por acaso a gente tenha que mostrar uma nova análise, a gente pode clicar em editar. Clicando em editar, nós teremos quase que a mesma tela que a gente tem no Tableau Desktop, onde a gente pode fazer uma nova análise. E caso a nossa necessidade for saber como as nossas vendas foram enviadas, a gente pode, da mesma forma que no Tableau Desktop, criar uma nova planilha, chamá-la de como minhas vendas foram enviadas, e a gente vai fazer um gráfico de quantidade por modo de envio. Feito isso, eu vou inverter as colunas pelas linhas, vou utilizar a exibição inteira, vou voltar para o meu painel e vou adicionar essa análise junto a todas as outras que a gente tem. Vou colocá-la do lado do mapa, vou utilizá-la como filtro, posso salvar o meu arquivo, e agora, quando a gente clicar nesse X, essa análise já estará disponível para os nossos usuários, ou caso a gente precise apresentar numa reunião, ela também já estará disponível, funcionando como um filtro como as outras que a gente fez. E claro, para finalizar, não poderíamos deixar de visualizar nossa análise no Tableau Mobile, que é o aplicativo oferecido pela Tableau para que a gente possa visualizar e compartilhar os nossos dados. Aqui está o nosso painel criado automaticamente enquanto fazíamos o painel para desktop. Então aqui a gente pode navegar dentro dos nossos dados da mesma forma, selecionando nossas marcas, aplicando nossos filtros e gerando insights e novas informações. E isso é só uma pequena demonstração de tudo que o Tableau pode oferecer quando a gente fala de como transformar os nossos dados em conhecimento. Se você quiser saber mais sobre o Tableau e como ele pode te ajudar, é só entrar em contato.